Então, rotular ou engastar a fundação? Eis a questão, né? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu trouxe esse tema porque é uma dúvida que eu tinha quando eu estava na graduação, né? Na verdade, é uma dúvida que eu levei muito tempo para poder sanar, né? Descobrir qual que era o jeito certo de considerar. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver rotular ou engastar a fundação, né? Eis a questão. Nós vamos ver o cálculo do fator de engastamento da fundação no solo, né? De acordo com o tipo de solo e de acordo com a nossa fundação, né? A geometria da nossa fundação. E nós ter um comparativo também, né, nas duas situações, de rótulo e engaste. E no final a gente vai fazer um comparativo da consideração das molas nas estacas, tá? Com a mola e sem a mola. Então, vamos começar aqui. Então, como eu comentei, né, era uma dúvida que eu tinha durante muito tempo, e na verdade, essa dúvida surgiu quando eu comecei a aprender o EBERIC, tá? Eu comecei a aprender por conta do estágio. Até então, eu achava que fundação era sempre rotulado, né? Porque na graduação, eu só vi sapata com carga centrada, nunca tinha aumento fletor, né? Só depois de formado que eu fui... depois de formado, não, mas depois de começar a ter essas dúvidas de fundação rotulada ou engastada, que eu fui procurar mais informação, que fui descobrir como é que calculava a estaca com momento. Mas, assim, o momento que eu tive realmente, que surgiu essa dúvida, foi quando eu comecei a mexer no EBERIC e eu vi que tinha essas duas opções aqui de vinculação. Podia vincular, rotular a sapata na fundação ou podia engastar, tá certo? E eu fiquei na dúvida, né? Porque para mim é sempre rotulado, né? Os livros, na faculdade, sempre sapato só com a carga centrada. Nunca tinha força horizontal nem aumento fletor. Então eu achava que o negócio era rotulado. E a partir desse momento eu percebi que não era, que tinha as duas opções. Cheguei até no meu orientador na época e perguntei, né? Mas ele me deu uma resposta que para mim não foi satisfatória, né? Ele falou assim: não, você que escolhe. Se você quer aliviar mais a sapata, você deixa ela rotulada. Se você pode engastar a sapata, vai ficar maior, vai absorver mais esforço, mas aí o pilar, né? O pilar que nasce na sapata ali vai ficar um pouco mais econômico, você que escolhe. Eu pensei, como assim eu que escolho? O solo não tem direito a voto nisso, né? Devia ser uma relação do solo e da fundação, não da opção do calculista. Então, aquilo não me deixou satisfeito, eu continuei pesquisando a respeito, né? E aí eu acabei descobrindo que tem uma possibilidade, né? Até porque no próprio EBERIC tem essa opção de colocar a fundação tipo personalizado, né? Não só no EBERIC, todos os softwares têm a possibilidade de você aplicar molas, tá? Porque na verdade a fundação não vai estar nem rotulada nem gastada, ela vai estar no meio termo, tá certo? E a gente simula esse meio termo utilizando molas, tá? Aqui eu ilustrei a situação no EBERIC, mas tem a mesma possibilidade no TQS, tem a mesma possibilidade no CPCAD. Talvez a sua versão não tenha um módulo que faz isso, tá? O TQS ele faz em todas as versões, o EBERIC você tem que ter um módulo à parte. O CPCAD eu não sei, eu não sei te dizer. Mas é só você procurar no seu software aí que você vai localizar. Mas enfim, a gente tem essa possibilidade de calcular as molas para simular a vinculação real da fundação com o solo, né? Da sua estrutura, da fundação da sua estrutura com o solo. Então eu resolvi um problema aí, mas surgiu um novo problema: como determinar essa mola, né? Isso daí passou a ser um novo problema. A mola em si, ela pode ser obtida de três formas, tá? A gente pode usar ensaio de prova de carga, tá? A gente pode calcular o recálculo da fundação e a partir do recálculo a gente consegue obter o coeficiente de mola. Ou a gente pode... a gente tem tabelas de referência na literatura técnica, tá? Eu prefiro usar o recalque. Até porque no cálculo da determinação da capacidade de carga, seja de sapato, seja de estaca, eu sempre verifico o recalque também. Se para aquela capacidade de carga que eu calculei, se para aquela tensão admissível que eu calculei, se o recalque está dentro do limite, tá? Então, se eu já tenho a carga, já tenho o recalque, eu consigo, né, dividir um pelo outro e achar o coeficiente de mola. Tá? Então, eu sempre tenho essa informação. Mas a gente também tem essa possibilidade, né, de usar tabelas da literatura técnica, né? E aqui, para simplificar, eu vou mostrar um exemplo usando uma tabela, tá certo? E vou fornecer a planilha com todo o exemplo de cálculo que eu vou fazer aqui, tá? Inclusive com a tabela que eu vou utilizar. Aí, assim, eu, na verdade, vou ter que te contar uma mentira, né? Eu vou ter que te contar que o solo tem um comportamento linear, tá? E não é verdade, o solo não é comportamento linear. Tanto é que quando a gente faz, né, a prova de carga, a gente gera uma curva carga-recalque, certo? E, justamente, é uma curva, não é uma reta carga-recalque. Então, quando
quando eu estou usando molas aqui, eu estou supondo um comportamento linear que, na verdade, não vai ser tão linear assim. Até que no começo do trecho do diagrama, a gente até não afasta tanto, né? Diagrama curva recalque aqui. Aqui, carga recalque, né? E aqui a carga. No começo inicial aqui, não é tão ruim a gente simular com uma reta, não fica tão fora da realidade não, mas para cargas maiores, mais próximas da carga de ruptura, isso fica mais longe da realidade, mas para carga de serviço não fica tão longe, tá? Então a gente consegue utilizar isso daqui como uma margem de segurança, assim, não fica inseguro a gente usar isso não, tá? Se você estivesse fazendo uma estrutura, um radier ou um radier estaqueado, uma fundação mista e tal, a mola é extremamente importante. Para a fundação usual de sapata e bloco sobre estacas, a gente consegue simular dessa forma aqui e obter resultados satisfatórios, tá? Então aqui para poder calcular o coeficiente de mola, a gente precisa primeiro da tensão admissível, tá? E aqui eu fiz uma simulação comparativa, eu peguei duas situações, né? Uma aqui com uma carga admissível, uma tensão admissível de 300 kN por metro quadrado, que equivale aqui a 3 kg/força por centímetro quadrado, só dividir por 100, né? Eu tive que converter porque a tabela está em kg/força por centímetro quadrado. E aqui na metade da tensão admissível, 150 kN por metro quadrado, tá? Então aqui, com a tensão admissível, isso aqui é a tabela só que eu coloquei um do lado da outra, né? Tensão admissível de 3 vai dar aqui um KV de 6. Então, vou botar o KV aqui de 6, tá? Uma tensão admissível de 1,5 vai dar um KV de 3,10. Tá aqui o KV de 3,10, tá? Então, aqui, a partir da tensão admissível, eu obtive o coeficiente de reação vertical, né, o KV. E, agora, com o KV e com as dimensões da sapata, eu obtenho os coeficientes de mola, tá? O KZ é o coeficiente de mola a vertical, tá? Então, a gente tem a nossa fundação aqui, ele vai ser uma molinha na vertical. Então, ele é um apoio que impede o deslocamento da vertical, mas ele ele impede que a fundação caia para baixo, que a estrutura caia para baixo, vamos dizer assim, mas ela permite um pouco de deslocamento, tá? Que é o nosso famoso recalque, tá certo? Então, aqui, como que eu obtenho o coeficiente de mola, esse coeficiente de mola aqui, vertical, o KZ? Vou pegar essa fórmula aqui. O KV que eu achei aqui, vezes a área da base da sapata, que é o A vezes o B. Tá? Então, assim encontro o KZ. Foi assim que eu obtive esse valor aqui. Vai ser o coeficiente de mola vertical. Eu vou ter também molas na horizontal. Tá? Vou ter molas aqui na horizontal, nas duas direções, x e y. Então, na direção x, coeficiente de mola, vai ser de novo o nosso KV vezes o momento de inércia da sapata em relação a x. E o coeficiente de mola em y vai ser o KV vezes o momento de inércia na direção y. Tá? Sendo aqui a nossa sapata, aqui é a dimensão A e aqui é a dimensão B, tá? O momento de inércia em x vai ser AB ao cubo sobre 12 e o momento de inércia em y vai ser BA ao cubo sobre 12. Tá? Então, basicamente, para você girar aqui em torno do eixo x, certo? Se eu aumento muito o B, eu vou tornar cada vez mais difícil de fazer essa sapata girar. Né? Por quê? Porque para eu girar em x, eu vou ter esse coeficiente de mola aqui, o KRX, que ele é proporcional ao momento de inércia em x, que é proporcional ao cubo da dimensão b. Tá? Então, se eu aumento b aqui, eu aumento ao cubo, né? É proporcional ao cubo do... O momento de inércia é proporcional ao cubo de b. Então, se eu dobro b, o momento de inércia eu multiplico por 8. Tá? E o nosso coeficiente de mola também multiplica por 8. Tá? Existe também uma possibilidade de colocar uma mola aqui na horizontal, tá? Mas para sapatas isso não interfere tanto no cálculo, então eu não simulei aqui. Mas a gente poderia fazer o KH igual ao KV vezes o coeficiente de Poisson, né? E o coeficiente de Poisson ficaria aqui 0,29 para areia e 0,40 para argila, tá? Aí com o KH vezes a área da sapata, né? A gente obteria essa molinha aqui na horizontal. Tá? Então, basicamente, isso aqui é o procedimento para você calcular a mola. E
a gente tem aqui uma planilha já com esse passo a passo, tá? A tabela aqui, as formas todas prontas, tá? Eu vou estar disponibilizando junto do vídeo. Aqui um comparativo que eu fiz, né? O que muda, né, se eu considerar a sapata rotulada ou engastado? Quando a gente rotula a fundação, né, só vai ver carga vertical para a sapata, a sapata vai ficar mais econômica do que se você engastar. Porque você engastando, além daquela mesma carga vertical que tinha aqui na situação rotulada, vai ter também a atuação de momento fletor. Então você vai ter que mexer nas dimensões da sapata, aumentar a dimensão da sapata para conseguir diluir a tensão de compressão provocada pelo momento fletor, né? Então, aqui, que a comparação aqui, ó. Quando eu engasto a fundação, o que acontece, ó? Em primeiro lugar, eu aumento a estabilidade global da minha estrutura fica mais rígida, minha estrutura vai se deslocar menos, olha só, deslocou entre 0,12 e 0,14 aqui na situação engastada, e entre 0,15 e 0,19 na situação rotulada. O gama Z também ficou aqui na faixa de 1,09 e 1,10 na situação engastada, e entre 1,14 e 1,15 na situação rotulada, tá? Então, o que está nos dizendo aqui? Se eu considero a fundação engastada e ela se comportar mais próximo a uma sapata rotulada, né, eu vou estar considerando que a minha estrutura tem uma rigidez que, na verdade, ela não tem. Aqui, inclusive, se eu considerar ela engastada e ela, na verdade, se ela se comportar mais próximo de uma rótula, por exemplo, eu vou estar considerando que a estrutura de nós fixo, quando, na verdade, ela é de nós móveis, certo? E do outro lado também é verdadeiro, né? Se a gente considera uma fundação rotulada, mas que ela tem rigidez suficiente para poder considerar engastada, eu estou considerando esforços a mais, né, do que o necessário, né? Eu vou ter uma estrutura mais deslocável, vai ter mais esforço de segunda ordem. Em termos de custo da fundação em si, você engastar a fundação torna a sapata mais cara e torna mais barato o trecho do pilar, né, entre a sapata e o baldrame. Só que nessa conta, o peso da sapata é muito maior. Então, se você faz a sapata mais caro, a fundação, assim, tudo do nível do baldrame para baixo vai ficar mais caro na situação engastada. Tá? O que você economiza no pilar, você não compensa o gasto a mais que você vai ter na fundação. Então, a gente até percebe aqui que da solução rotulada, que o custo final foi 14.600 para esse projeto exemplo, e na situação engastada foi 15.400, um aumento de 5,52%. Tá? Aqui, no caso de fundação no solo melhor, né, 300 kN por metro quadrado, a gente tem a mesma situação, a gente vê que o custo cai muito, né, o custo ficou praticamente pela metade, quando eu dobrei a tensão admissível, né, teoricamente, eu estou diminuindo pela metade a área que eu preciso mesmo, então está coerente o custo cair pela metade também. Eu estou fazendo essa comparação de custo, talvez eu devesse fazer comparação em termos de volume de concreto, de quilos de aço. A questão é que aqui, quando eu pego o custo, né, a gente já consegue englobar tudo num fator só, né, concreto, aço, né, e na prática o que conta mesmo vai ser o custo final. Né. Aqui, para essa fundação de 300 kN por metro quadrado, a proporção foi mais ou menos a mesma, né, a fundação engastada ficou 5% mais cara do que a fundação rotulada. Mas e qual que seria o real aqui? Se eu calculasse a mola para esse projeto exemplo, tá? Esse aqui é um projeto exemplo de 4 pavimentos, tá? Com carga média de 300 kN por sapata. Então, é uma estrutura bastante usual, tá? Estrutura de 4 pavimentos, sem nada muito louco, na arquitetura comportada e um carregamento baixo. Então, aqui, se eu colocar a mola, a gente repara que em termos de comportamento de rigidez, né, a estrutura continua de nós fixos aqui, para essa situação de fundação com 150 kN por metro quadrado. Aqui, para nós móveis, ela só ficou de nós fixos em uma direção, na outra não, né? Mas você vê que ela tem um comportamento, para esse caso aqui, mais próximo da fundação engastada do que da rotulada, né? Deslocamento também ficou mais próximo do cenário engastado para essa fundação. E o custo em si ficou 3% mais caro do que a solução rotulada, né? Também para o caso aqui de baixo. Então, para esse caso aqui, o uso de mola mostrou que essa edificação, a fundação dela estava mais próxima de um caso engastado do que de uma rótula. Tá? Tá, só vou ver um comentário aqui, né, que a gente vai partir para a parte de análise da mola na estaca. Tá? Então, aqui, mas de qualquer forma, né, a estrutura se comportou mais próximo de um engaste do que de uma rótula. Tá? Mas a gente vê que as diferenças também de custo não são tão grandes assim. Então, às vezes, tem um sobrado, preciso calcular a mola por sobrado. Olha, até me perguntaram isso ontem. Olha,
Eu sempre calculo, porque eu sempre, na hora de determinar a capacidade de carga da fundação, eu já falei, eu sempre tenho a carga, sempre calculo o recalque. Então, eu sempre obtenho esse valor, né? E só mostrar outro detalhe aqui. Então, eu sempre tenho a carga, o recalque, já coloco o coeficiente de mole, é rápido de calcular, é rápido de lançar, e eu já tenho uma situação mais real. A minha estrutura vai se comportar exatamente com esse coeficiente de mola aqui? Provavelmente não, tá? Aqui, ainda mais aqui que eu usei tabela, certo? Se eu calcular pela carga, pelo recálculo, eu vou ter um valor mais próximo do real, mas ainda assim, quando a gente está falando de solo, né, o solo não é homogêneo, tá? Então pode haver diferença, o solo não vai se comportar, mas se eu considerar a mola, mesmo que a mola errada, se a gente for olhar por aqui, mesmo que eu considere a mola errada, provavelmente eu vou ficar mais próximo da situação real do que se eu considerasse rotulado ou engastado. Por isso que eu acho interessante colocar a mola. Agora, por muito tempo, muita gente, né, calculou sem usar mola, considerando, né, rotulado ou engastado, e a gente está vendo aqui que a diferença acaba não sendo tão grande assim. Tá? Você pode até pegar a pior situação de cada caso. Se você quiser ser muito conservador, você calcula a estrutura como se a sapata tivesse rotulado, né, como se a fundação tivesse rotulado, para ser mais deslocável, ter mais força de segunda ordem, e calcula a fundação em si como se ela tivesse engastado. Se você quiser ser conservador, né? Você teria essa possibilidade. Enfim, aqui... um detalhe aqui, né? Só um comparativo. Aqui nós tínhamos duas sapatas, né? A mesma sapata, né, só que em solos diferentes. Então aqui, como o solo tinha metade da tensão admissível, eu tive que dobrar a área da minha base, né? Mas assim, repare que o coeficiente de mola na vertical ficou mais ou menos parecido, tá? Porque na prática a tensão que eu estou aplicando no solo é quase a mesma, certo? O solo ficou mais fraco aqui, mas eu aumentei a área para poder a tensão ficar mais ou menos a mesma. Então acabou que nesse cálculo o coeficiente de recalque ficou mais ou menos parecido, tá? Se a gente fizesse o cálculo pelo ensaio de placa ou usando o recalque calculado, provavelmente o coeficiente de mola aqui ficaria menor, tá? Produzindo um recalque maior. Mas usando a tabela, ele não leva as dimensões da sapata em consideração para reduzir ou aumentar o KV, então ficou aqui na mesma ordem de grandeza, tá? Então a gente vê que o coeficiente de mola na vertical, que referente aos recalques, ficou mais ou menos parecido porque a tensão está mais ou menos parecida, né? Agora, a rotação ficou diferente. Aqui, a sapata está muito maior, até na situação de baixo do que na situação de cima, né? Então, para eu conseguir girar essa sapata com dimensões maiores, né? Quanto maior ficar a sapata, mais difícil vai ser eu conseguir rotacioná-la. Então, o coeficiente de mola dela fica maior. Tá? Então, para duas fundações que têm tamanhos diferentes, a fundação maior vai ter coeficiente de rotação, coeficiente de mola rotação maior, tá? Porque vai ser mais difícil rotacioná-la. Agora, se eu tivesse o mesmo solo, se as duas sapatas estivessem no solo de 3 kg força por centímetro quadrado, né? Assim, aliás, desculpa, se as duas sapatas tivessem a mesma medida, se as duas tivessem 1,5 por 1,20, por exemplo, tá? E uma num solo de 3 kg força por centímetro quadrado e outra num solo de 1,5. Quem teria a maior rigidez da rotação seria a sapata no solo bom. Tá? Então, se as dimensões forem iguais, a sapata que tiver no solo melhor vai ter uma coeficiente de mola maior. Tá? Por quê? Porque vai ser mais difícil rotacionar uma sapata no solo bom do que no solo ruim. Se eu travar, por outro lado, se eu travar a tensão admissível e variar a dimensão da sapata, se eu aumento a sapata, eu aumento a dificuldade rotacional. Então, eu vou aumentar o coeficiente de rotação dela, tá? O coeficiente de mola rotação. Aqui um outro detalhe bem legal, para sapatas, né, para estacas, desculpa. A gente pode simular aqui a estaca com várias molas ao longo do seu fuste, tá? Que está simulando o comportamento do solo aqui. Tá? E aqui é um exemplo de um outro vídeo que eu tenho, de exemplo de cálculo de estaca, a força horizontal e o momento fletor. Tá? Nesse vídeo eu mostrei como eu calculava essas molas aqui, eu mostrei uma possibilidade de cálculo dessas molas. E aí eu apliquei isso aqui num projeto no EBERIC. Tá? Aqui eu calculei a fundação considerando todas as estacas fixas, né? Eu considerei todas as fundações aqui, elas estavam com apoios de segundo gênero. Eu não considerei nenhuma mola, eu só simulei aqui a mola rotação, tá? Então, primeira situação, essa daqui, a fundação ela não pode se deslocar na horizontal e nem na vertical, tá? Eu obtive essas forças horizontais aqui.
No segundo caso, eu apliquei molas, né? Eu considerei aqui na fundação, ela continuou restringida para não se deslocar na vertical, tá? Então continuou com impedimento na vertical, mas eu considerei uma mola na horizontal, permitindo, né? Assim, isso aqui impede que a fundação saia correndo para o lado quando eu aplico uma força horizontal, mas ela impede que ela se desloque, ela impede que a estrutura se mova, né? Mas ela permite aqui um certo deslocamento, tá? Então, ela fornece uma reação na horizontal, mas ela permite que você haja um certo deslocamento. E, na prática, a fundação, quando você aplicar a carga horizontal, a fundação ela vai se deslocar um pouco horizontalmente, né? Então, aqui a situação fixa na horizontal e aqui a situação com mola na horizontal, tentando retratar uma situação mais próxima do real, tá? E a mola que eu coloquei foi o somatório dessas molas aqui. Somei essas molas aqui e considerei no topo da fundação. Reparem aqui na ordem de grandeza das forças horizontais. Para o bloco 1, eu tive aqui na faixa de 30 kN nas duas direções, né? Aqui o B4 ó, chegou a 60 aqui, 60 e 30. Aqui o B7, ó, 80 e 60. Agora, olha quando eu coloquei a mola. O que era 30 aqui, tem outro comparativo aqui, ó. Aonde tinha 30, foi para 10. Aonde tinha 60, ó, 17. Aonde eu tinha aqui 83, foi para 17. Então, o que isso mostra para a gente, né? Mostra que quando a gente simula a fundação, no caso, a fundação em estacas, né, com apoio totalmente fixo, restrito na horizontal, isso aqui impedindo totalmente o deslocamento horizontal dos nós aqui, dos apoios dos pilares, isso aqui gera uma situação com uma força horizontal muito exagerada em relação a um caso mais próximo do real, supondo a mola. Tá? Se a gente restringir 100% do deslocamento horizontal nos apoios, isso acaba impactando muito na força horizontal. Tá? Isso especialmente é verdade quando a gente tem fundação de divisa. Tá? Imagina que você tinha aqui a sua sapata de divisa, o pilar de divisa aqui, nascendo na fundação, tá? Aí nascendo numa viga, e essa viga transmitindo para a fundação dentro do terreno. Tá? E aqui tem o seu bloco e as suas estacas. Isso aqui não é bélico. Se você adotar, assim, quando você tem a fundação de divisa, a tendência do prédio é cair para o lado do vizinho e se desloca na direção do vizinho. Tá? Não é que ele vai cair, mas ele se desloca horizontalmente na direção do vizinho. Se você tiver um apoio aqui que impeça totalmente o deslocamento na horizontal, esse apoio aqui ele vai tentar forçar o prédio para poder ficar de volta no prumo, vamos dizer assim, né? Para poder ele voltar para dentro do terreno e não se deslocar para o vizinho. Enquanto que a fundação, na verdade, a fundação real que você vai executar, ela vai realmente segurar o prédio, mas não vai impedir 100% do deslocamento. Então, aqui, se você for observar projeto que tem essa solução aqui de viga de equilíbrio apoiada em bloco, você vai ver que a força horizontal na estaca geralmente é muito alta. Se você dimensionar essa fundação, a força horizontal, igual eu ensinei no vídeo que eu trato a respeito, né, você vai ter uma armadura muito alta. Se você colocar a mola, você vai obter um resultado bem mais factível, tá? Bem mais coerente. Você teria aqui, onde teve 80 aqui, se fosse fundação de divisa, seria fácil aqui uns 160. Tá? Então é bem interessante você considerar as molas em projeto de fundação com estacas. Tá? E aqui, só para poder ilustrar, né, eu estou falando aqui do meu curso de fundações, que finalmente está pronto. Eu não tinha feito um pré-lançamento antes, com 80% das aulas, né, que alguns alunos estavam precisando. Tá? E agora eu estou com um curso totalmente completo. Né? Qual que é o conteúdo desse curso? Né? Um curso focado em fundação na prática mesmo. Tá? Não é aquilo que a gente às vezes vê na graduação, só tem carga vertical, só tem uma combinação. Não. O foco aqui, ó, sapata com momento fletor, tá? Sapata excêntrica, sapata de divisa com e sem viga alavanca, sapata associada com viga de rigidez, sapata com tração também, que às vezes pode acontecer, especialmente às vezes em galpão, né? E aqui essa sapata com rigidez aqui, com sapata associada, como é que a gente calcula, né? A gente vê na graduação, a gente vê nos livros. Você tem 2 pilares, você só tem carga vertical, né? Nunca coloca um exemplo de sapata associada com momento fletor. Sempre só carga vertical. Aí você calcula o centro de carga aqui e dimensiona o seu sapato associado. É o primeiro problema, né? Você calcula várias combinações, né? Você tem uma combinação com vento variável principal, uma combinação com vento variável secundária, né? Aí de cada combinação com vento variável principal, você tem 4 direções, 90, 0, 90, 180 e 270.
Então, aqui já são 8 combinações diferentes, né? Então, eu vou ter 8 pares de carga diferentes aqui para utilizar nesse cálculo da sapata. No livro só mostra um, certo? E, como eu falei, na prática vai ter aumento fletor. Então, ao longo do curso, eu vou mostrar sapata associada com carga vertical, com ação horizontal, momento fletor, e variando em várias combinações, tá? E a gente vai ver que a nossa sapata, eu não vou conseguir colocar o centro de carga no centro de geométrica da sapata, igual os livros falam, porque para cada combinação aqui, o centro de carga vai ficar numa posição diferente. Então, para uma combinação, eu até consigo fazer com que ela fique no centro de carga, mas para todas as outras, vai ficar fora. Então, nós vamos ter uma distribuição de tensão nesse sapato que não vai ser uniforme. Vai ser uma distribuição trapezoidal. E a gente pode ter, inclusive, aqui na viga de rigidez, não só pode ter, como é quase certo de ter. A gente deve ter torção nessa viga de rigidez, tá? Isso eu mostro tudo lá no curso. Então, às vezes, se o seu software não faz sapata associada e você deixa de fazer, você mexe na concepção para poder fugir de sapata associada. Você não vai precisar fugir mais, que você vai ver direitinho como faz aqui, tá? Sapata excêntrica com viga alavanca, a mesma situação, tá? A gente só vê nos livros o caso de sapata excêntrica com carga vertical apenas, né? Na prática pode ter momento fletor e força horizontal, e é momento fletor que for transferido aqui para a viga alavanca, né? Se eu tenho um momento fletor nessa direção aqui, eu também vou ter torção na minha viga alavanca. Então isso aqui tudo a gente vai ver no curso, tá? Na parte de fundação sob estacas, dimensionamento de bloco, tá? Dimensionamento estrutural, tanto pelo método de Blevaux, que é o método, por exemplo, que o Eberic usa, o CPCAD usa, como pelo método de Fusco, que é um método mais econômico, né, que você só tem no TQS. A gente vai ter o dimensionamento estrutural de estacas, né, o dimensionamento geotécnico, que é bem conhecido, né, a gente tem várias referências, mas o dimensionamento estrutural já é um pouquinho mais delicado, tem menos referências a respeito. Nós vamos também dimensionar, dentro desse dimensionamento estrutural, nós vamos dimensionar a estaca, a força horizontal e o momento fletor. Tá? Nós vamos ter também caso de estaca tracionada, né, e de bloco com estaca, uma estaca comprimida e uma estaca tracionada. Tá? Que é um exemplo bem peculiar, né? E é muito difícil a gente achar literatura técnica a respeito. Tá? Vamos ter umas aulinhas ali de introdução à fundação mista, né, com sapata e estaca, né? A sapata aqui apoiada em estaca, somente uma introdução, a introdução também a Radier, vou ilustrar o uso no software Eberic, tá? E lançamento, né, ilustração de como lançar a fundação no Eberic, no TQS, no CPCAD, tá? Então esse aqui é o conteúdo do meu curso de fundações, tá? E aí, por conta do lançamento, né, final das aulas, do lançamento das aulas completas, né, agora o curso está completo, não tem mais aula nenhuma faltando, a gente está lançando aqui o cupom de desconto, tá? Vai ser a última vez que a gente vai fornecer um cupom de desconto para esse curso, tá? É sempre somente por conta do lançamento aqui das aulas completas, nós vamos fornecer um desconto de 10%, é só você usar lá no site o cupom VIP10, tá? Você vai ter um desconto de 10% que vai ser válido até dia 19 de agosto, certo? Então, corre lá, né? Só na página de compra você usa aqui o cupom VIP10 que vai dar o desconto. E, na verdade, se você escolher a opção de boleto bancário ou transferência, você vai ter um desconto extra também de 10%. Tá? Então, você está obtendo quase 20% de desconto no curso com todo esse conteúdo aqui que você dificilmente acha isso tudo em outro lugar. Tá? Tem coisa aqui que você não vai achar em livro, tem muitos passo a passo que eu tive que montar para poder fazer as aulas, porque eu não achei em lugar nenhum para seguir. E nós estamos também fazendo um sorteio, ó. Nós vamos fazer um sorteio aqui de um curso, fazer com os meus parceiros ali da Tutorial Curso, onde eu sou tutor. E quais são as regras do sorteio, né? Você tem que seguir o perfil no Instagram da Tutorial Curso, tá? Lá você vai encontrar essa publicação, tá? E o sorteio vai valer até dia 28, tá? Você vai encontrar essa publicação, então você tem que chegar nessa publicação e marcar. Você vai marcar um amigo nos comentários, tá? Você pode participar várias vezes, então você pode marcar, você quer marcar 10 amigos, você faz 10 postagens, em cada postagem você marca um amigo diferente, tá? É aquela coisa, não vale marcar famoso, não vale nada disso não, tem que ser algum com esse contato seu, certo? O sorteio vai ocorrer dia 28 e será divulgado o vencedor lá no Instagram da tutorial, tá? Então, basicamente foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vou ficando por aqui.
e te vejo lá no curso, tá? Não perde, tá? Imperdível.